Essa estratégia de combate ao novo coronavírus opõe o presidente Jair Bolsonaro e os governadores. Enquanto os estados já determinam a quarentena, o presidente propõe isolar apenas os idosos. O presidente Jair Bolsonaro começou o dia reafirmando o que disse em pronunciamento na noite de ontem. Ao sair do Palácio da Alvorada, reforçou que o isolamento social pode causar danos irreparáveis para a economia e que apenas os idosos e pessoas dos grupos de risco devem ser mantidos em quarentena, o chamado isolamento vertical. O que estão fazendo no Brasil, alguns poucos governadores e alguns poucos prefeitos, é um crime. Eles estão arrebentando com o Brasil, estão destruindo empregos. E aqueles caras que falam, a economia é menos importante do que a vida. Cara pálida, não dissocia uma coisa de outra. Sem dinheiro, sem produção, porque o homem do campo também vai deixar de produzir. Nós vamos viver do quê? Em reforço às críticas aos governadores que estão impondo o fechamento das escolas e empresas, Bolsonaro os acusou de estarem agindo politicamente e visando as eleições. Alguns poucos governadores, não são todos, especial Rio e São Paulo, estão fazendo uma demagogia barata em cima disso, para esconder outros problemas, se colocam junto à mídia como salvadores da pátria, como o Messias, que vai salvar os seus estados e o Brasil do caos. Fazem política o tempo todo. Não é esse o caminho que o Brasil deve seguir. A resposta veio logo em seguida. Durante reunião com o presidente, os chefes dos estados da região sudeste reiteraram que vão continuar com as medidas de isolamento e que o governo federal precisa atuar na área econômica para minimizar os impactos do coronavírus. A nossa prioridade, falo aqui em nome dos 4 governadores, aliás, eles já falaram muito bem, é salvar vidas, presidente. Nós estamos preocupados com as vidas, salvar vidas de brasileiros nos nossos estados. Preservando também empregos e o mínimo necessário para que a economia possa se manter ativa. Os estados estão conscientes disso, os seus governadores também. Por meio das redes sociais, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, defendeu o diálogo e a união para buscar soluções para os empresários que estão sem ver uma luz no fim do túnel. Afirmou que o governo federal atendeu positivamente os anseios em relação às medidas socioeconômicas e que saiu satisfeito da reunião. Ainda ressaltou que não está fazendo política, e sim governando. O desentendimento do presidente com os governadores ficou evidente na última rodada de reuniões com os chefes estaduais. Ele já tinha feito videoconferências com representantes das regiões Sul, Norte, Centro-Oeste e Nordeste e anunciado um pacote de medidas que prevê a liberação de 88 bilhões de reais para os estados. As críticas de Bolsonaro às medidas de isolamento causaram reação até dos governadores que já tinham se reunido com ele. O decreto assinado por mim como governador do estado vai prevalecer no estado de Goiás. Que fique clara essa questão. No estado de Goiás, cabe a mim, governador do estado, neste momento, cuidar da vida dos cidadãos e sem modular corretamente e sem calibrar corretamente as decisões que terei que tomar. Buscar a tese de que nós teremos um colapso econômico de grandes proporções, ora, o que é isso? É exatamente querer nessa hora colocar na balança o que é mais importante, a vida ou a sobrevivência da economia? Não. Nós podemos fazer as duas coisas. No Congresso, também é possível ver a divergência entre as recomendações dos governadores e do presidente. A economia pode se recuperar e irá se recuperar depois. A vida das pessoas não se recuperará. Por isso, ao contrário do que diz o senhor presidente, vamos nós brasileiros, juntos, com solidariedade, ouvindo as autoridades locais, ouvindo os médicos, os especialistas, aqueles que conhecem de fato do assunto, ficar em casa
e derrotar este vírus que atormenta todos nós. E não há trabalhos científicos mostrando que quarentena, numa circunstância dessa, tem algum impacto no curso da epidemia. Mas tem impacto no futuro, na economia, vai destruir a economia. Eu sou a favor da vida, eu não sou a favor de botar a vida, a economia na frente da vida, mas as coisas caminham juntas, né? E a vida humana é mais importante, mas se ela fosse poupada, se tivesse vamos dizer assim, uma melhoria geral, fechando todas as indústrias por tempo indeterminado, que é quase o que está sendo proposto, né? Eu até poderia aceitar, porque eu acho que a vida é mais importante. Mas, no caso, não reduz nada, não reduz um doente, nada. Essas quarentenas não têm impacto nenhum no curso da epidemia.